Olá, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos? Irmãos, eu quero compartilhar hoje com vocês sobre visão do terceiro céu. E Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala que um homem em Cristo foi arrebatado ao céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então nós perguntamos assim, irmãos, de que visão Paulo está falando? Então, quando a gente confronta isso com a epístola aos Efésios, a gente vai perceber que Paulo ele fala muito da visão que ele teve. E porque quando a gente chega no capítulo 3, ele fala que por uma revelação me foi mostrado, e eu vos escrevi abreviadamente. E é no capítulo 3 que ele vai falar da herança dos santos, que gentios e judeus fazem parte de um mesmo corpo. E no capítulo 3 que ele dá dimensões, do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e poderes compreender com todos os santos qual seja a altura e a profundidade, largura e comprimento do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E quando a gente vê que Paulo escreve aos Romanos, que ele está falando da salvação, ele sempre está fazendo referência quando ele vai aprofundando os assuntos. Quando a gente chega, por exemplo, no capítulo 11, que ele fala assim, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. 11, acho que versículo 29. E ele começa, a gente percebe que parece que tem a hora que ele entra em êxtase, Ele fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele começa a cantar, ele começa a louvar. Então é muito interessante essa experiência que o apóstolo Paulo teve após ele ter visão do terceiro céu, da revelação que ele teve e a experiência de vida que ele teve. E nós percebemos isso nas cartas, Segundo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve nosso Senhor Jesus Cristo, que ele, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se fez igual aos homens, e achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, morte de cruz. E o que me toca é no final da experiência da vida de Paulo, na segunda carta a Timóteo, após ele falar, ele está se despedindo ali de Timóteo, ele fala da sua morte, ele sente que o seu martírio está próximo, e ele pede a Timóteo que quando for a Roma, onde ele estava preso, que levasse a capa que ele tinha deixado em Trode, na casa de Carpo, e principalmente os livros e os pergaminhos. Essa experiência que eu quero passar, eu quero compartilhar isso com os irmãos, que alguém que teve uma visão tão profunda, tão majestosa, maravilhosa do terceiro céu, mas que ainda sentia necessidade de conhecer o Senhor. Eu penso que na mente do apóstolo Paulo, que tinha a mente de Cristo, estava Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E alguns relatos dizem que dali a 2 semanas Paulo foi martirizado, que Timóteo não chegou a tempo para trazer os seus pertences, que era a herança que ele tinha, que ele queria morrer junto a elas, as escrituras, os pergaminhos, os livros, a capa, porque era outono e já ia entrar o inverno. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento, que o Senhor possa nos iluminar e nós possamos ter esse desejo de conhecer o Senhor, esse Senhor maravilhoso, essa tão grande salvação que não podemos negligenciar, como diz aos Hebreus. O Senhor seja com todos. Inscreva-se no canal para a gente
continuar ministrando essa palavra junto com os irmãos. Comente e não esqueçam de se inscrever. Ajude a gente a crescer esse canal para a gente compartilhar essa palavra maravilhosa que é o conhecimento da palavra da vida. Que o Senhor possa abençoar a todos. Amém, irmãos.